Mais uma professora faleceu aqui no Paraná. Foram duas professoras em menos de uma semana e as duas relacionadas às pressões que nós, professores paranaenses, sofremos em relação ao governo. E pressão para deixar a educação de qualidade? Não. Pressão para atingir metas que não têm fundamentos nenhum, mas que trazem números para o governo fazer propaganda depois e que justificam a transferência de dinheiro público para a iniciativa privada. Bora trocar uma ideia um pouquinho sobre isso. Pois é, se você é professor no Paraná, você já sabe disso, mas se você não é professor e se você não é paranaense, é bem difícil disso chegar para você, até porque nenhum grande veículo de mídia divulgou essa notícia. Mas, infelizmente, nessa última semana, nós tivemos duas professoras que morreram dentro da escola. A professora Silvaneide faleceu no dia 30, ela teve um infarto logo depois de sair de uma reunião com as pedagogas na escola, onde ela foi cobrada por metas e ela teve um infarto e não resistiu. E no dia 5, poucos dias depois, a professora Rosane passou mal na escola e também não resistiu. As duas professoras passaram mal dentro da escola e faleceram em um momento em que o governo paranaense pressiona muito os seus educadores, os seus professores, inclusive com pressões econômicas, para que nós, professores, para que a gente consiga números para o governo. Números em plataformas, números para que o governo consiga usar de propaganda. E a disciplina de português, que era a disciplina que essas duas professoras lecionavam, é uma das disciplinas mais cobradas, juntamente com matemática. E só para a gente ter noção aqui, é claro que se você é professor você já sabe disso, mas a ideia é justamente tentar ir além da bolha dos professores, né? Nós somos cobrados basicamente para forçar os alunos a fazerem determinadas atividades em plataformas que o governo contratou com empresas privadas, e aí essas atividades, esses números, o governo utiliza como propaganda política. Então veja, os alunos responderam tantos questionários, os alunos fizeram tantas redações na plataforma, os alunos fizeram tantos projetos dentro de determinada plataforma. E isso vai ser utilizado como propaganda política, obviamente, e além disso esses números justificam o contrato dessas plataformas. A questão é, o quanto que essas plataformas de fato fazem bem para a educação? O quanto que essas plataformas, de fato, trazem aprimoramento no aprendizado dos alunos? Muito pouco ou quase nada, porque da forma como acontece, o professor não tem a liberdade de utilizar a plataforma enquanto uma ferramenta para o seu aprendizado, enquanto uma ferramenta para trabalhar com os alunos. Não, ele é forçado, ele é obrigado a utilizar essas ferramentas todas as semanas, várias vezes, inclusive com metas estipuladas, para que no final das contas isso vire número. Existe uma estrutura cheia de slides bastante questionáveis em muitos momentos e que, se o professor for trabalhar da maneira como o governo quer, é só o professor ir lá e ficar lendo slides, depois manda a plataforma e pronto, esse é o trabalho do professor. Não existe uma preocupação real do governo, da Secretaria de Educação, com o aprendizado. Existe uma preocupação com números. Além disso, a gente também sofre pressões no sentido de conseguir ampliar a nota do IDEB, né, para mostrar que o Paraná está avançando no IDEB. O problema é, esse aumento da nota, ele vem de forma real, com incentivo à educação, com verba para a educação, com melhores condições de trabalho, de salário, de estrutura em sala de aula? Não, ele vem simplesmente com uma ameaça. Aqueles diretores que não conseguem cumprir essa meta, que não conseguem aumentar o IDEB, seja da forma como for, sofrem ameaça de perder os seus cargos. Sem nenhum outro apoio, simplesmente vai lá, você tem que aumentar esses índices. O que gera na prática, e todo professor do Paraná sabe, mentiras. A gente é forçado a fraudar resultados. A gente é forçado a dar presença para quem não tem, a dar nota para quem não tem, a não trabalhar de verdade porque tem que alimentar as plataformas, enfim. Tudo isso para fazer uma maquiagem para que o governo possa depois utilizar como propaganda
política. E é lógico que isso frustra o professor, é lógico que isso adoece o professor. Primeiro, porque a gente não está conseguindo trabalhar da maneira como a gente estudou para trabalhar. A gente não consegue pôr em prática os conhecimentos que nós temos de ensino-aprendizagem, porque a gente precisa ficar cumprindo meta, preenchendo tabela para o governo do estado. E além disso, obviamente, nós somos pressionados a todo momento para satisfazer essas demandas. Então, existe uma outra plataforma contratada pelo governo, que é o Power BI. Se você é professor, você já cansou de ouvir esse nome, que ali lista todas as metas do governo, e se você não está batendo essas metas, você fica no vermelho, e aí existe uma pressão, então, do governo para a secretaria, né? A Secretaria de Educação pressiona os núcleos pressionam os diretores pressionam os professores. Tudo isso para atingir números, tudo isso para atingir metas, tudo isso para ter ali quantidade. Se essa quantidade representa qualidade ou não, não é a questão. E aí vai virando uma escadinha de pressões, que acaba culminando não só no adoecimento dos professores, mas até mesmo no falecimento de professores. Essa é a realidade do Paraná. Quem é professor aqui sabe disso, está cansado de viver essa realidade. É cada vez mais frustrante dar aula no Paraná, é cada vez mais triste participar da educação paranaense, porque a gente não se vê trabalhando enquanto educador. A gente é cada vez mais só uma peça em uma máquina de fazer propaganda política para o governador. Ah, mas basta então a gente desobedecer isso. Sim, é necessário que a gente desobedeça, é importante que a gente não cumpra aquilo que não faz sentido e se coloque enquanto uma postura de resistir a essas pressões, mas por outro lado, os mecanismos do governo são potentes. Por quê? Ele trabalha não só com essa pressão moral, mas como eu disse, existe um medo dos diretores de perderem seu cargo caso não cumpram essas metas, porque inclusive é legislação da secretaria que os diretores devem cumprir essas metas. Então, caso eles não cumpram, eles colocam sua carreira em risco, enfim, seu ganha-pão. E os professores também, porque o governo do estado ele não paga o piso salarial da educação para os professores. Ele não paga no nosso salário. Ele coloca para talvez, quem sabe, chegar nesse piso, uma gratificação, e essa gratificação é vinculada ao atingir ou não essas metas. Então, os professores sofrem uma pressão não apenas moral, mas também econômica. E assim o governo vai travando a nossa capacidade também de resistir a esses abusos. Em resumo, galera, a gente tem aqui no Paraná uma educação que ela é pautada em mentira, onde nós somos cobrados a todo momento para conseguir números para o governo, e números que podem vir a troco de maquiagem, fraude nos dados, não interessa. O importante é que o governo consiga bater as suas metas, né? Atingir os seus índices para usar disso de propaganda política e justificar depois a utilização do dinheiro público nessas plataformas privadas. Enquanto todo esse dinheiro de plataformas e coisas do gênero poderia e deveria ser utilizado naquilo que realmente importa para a educação, que é estrutura física mesmo, de escola, formação adequada dos professores, não essas formações que acontecem por aí, onde o governo exige 100% de presença, que tem professor tendo que participar da formação dentro do leito de hospital, porque não pode faltar nenhuma vez e isso atrapalha a sua progressão de carreira, né? Então, o governo deveria investir de fato em formações adequadas e humanas, né? Humanizadas. Além disso, deveria sim ter um material adequado. Então, nós temos uma situação no Paraná deplorável. E, embora o governo consiga mentir nesses índices por conta da pressão que se tem em cima de todos os professores e todos os profissionais da educação, a gente tem outros resultados que mostram muito bem como o governo paranaense, como a educação paranaense não é tão boa assim. A gente pode olhar, por exemplo, os índices do Enem, né, as redações Enem, as provas que o Paraná faz em termos nacionais deixam muito claro que os números que o governo paranaense mostra não passam de mentiras. Então, infelizmente, a gente tem essa situação aqui no Paraná. Como resolver essa situação? É óbvio que isso não é uma coisa fácil, é óbvio que isso não é uma coisa que uma frase vai trazer resolução, muito menos ela vai acontecer de uma hora para outra. Mas o fato é, nós
professores, nós profissionais de educação, a gente precisa se unir, a gente precisa se politizar, a gente precisa se organizar para bater de frente com esse governo. A nossa principal ferramenta de luta é sim o sindicato. Eu sei que tem muito professor que tem um pé atrás com o sindicato, eu sei que tem muito professor que não se sente representado pelo sindicato atualmente, e eu entendo que se isso é uma realidade, a gente precisa olhar para isso sim, porque se os professores não se sentem representados pelo sindicato, a gente tem que entender qual é o problema que existe, mas não jogar fora essa ferramenta tão importante. Na verdade, a gente precisa então cada vez mais estar presente e ocupar esses espaços para que essa ferramenta tão importante para os trabalhadores, que é o sindicato, de fato represente os nossos interesses. Então, por isso é tão importante a participação de todo mundo. A gente precisa entender que só juntos, só organizados, a gente consegue brigar contra esse governo. E claro, um esforço que eu acho que é muito importante é a gente conseguir sair da bolha da educação. Porque, como eu falei, essas duas professoras morreram dentro da escola e não teve uma notícia a respeito disso na grande mídia. Você entra no portal G1 e não tem nada, você entra na RPC e não tem nada, você entra na Rede Massa e não tem nada, porque o governo do Paraná, o Ratinho, é um cara muito poderoso, ele controla os meios de comunicação, principalmente, totalmente, da maneira como ele quer. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande para se unir, lutar dentro do sindicato para que ele de fato faça a vontade dos professores, para que ele represente nossos interesses, para que ele seja mais combativo. Mas além disso, a gente também precisa fazer um esforço muito grande para que essa realidade que a gente tem dentro da educação, esse sofrimento que todos nós temos, não fique só na nossa bolha, não fique só na sala dos professores, não fique só em uma reclamação dia sim, dia também, mas para que isso se expanda, para que a sociedade compreenda a nossa realidade, para que a gente se organize, lute com o apoio da sociedade, para aí sim conseguir trazer para o Paraná uma educação de qualidade, porque se a coisa continuar da forma como está, a gente não só vai ter cada vez mais professores doentes e, infelizmente, morrendo, mas a gente também vai ter a formação de uma sociedade paranaense cada vez mais defasada, com uma educação cada vez mais precária, uma sociedade, enfim, que vai ser cada vez pior para todos, menos para as grandes empresas que bancam esse governo. Faz sentido? Compartilhe esse vídeo se você acredita que essa discussão é importante. Comenta aqui se você tem outras ideias, críticas, sugestões, enfim. Bora bater esse papo, fechou? Muito obrigado e valeu!